Olá, senhores. Tranquilo por aí? Bom, eu resolvi continuar os vídeos que eu tinha feito do MicroBeast X. Na primeira parte eu tinha feito sobre o setup do MicroBeast, né? E ficou faltando toda a parte de configuração e ganhos, né? No menu de parâmetros e os ganhos, aqueles potenciômetros que ficam na parte de cima do MicroBeast, aqueles 3 pots que o pessoal chama, tá? Bom, eu vou tentar falar um pouquinho, espero que seja claro, tá ok? Bom, antes eu gostaria de falar um complemento sobre aqueles vídeos que eu fiz, tá? Eu acho que ficou não faltando, eu devo ter comentado, mas talvez não explícito, e nas minhas andanças por aí em aeroclube, ajudando o pessoal a acertar os MicroBeast, eu comecei a ver que tinha algumas coisinhas não conformes, tá? Então eu só gostaria de explicitar. Primeiro, no menu de setup, naquela opção G de gato, aquela que você nivela a bailarina, 2 detalhes para serem observados. Primeiro, quando você entra na opção, o LED está off, né? Ele está desligado, está apagado. Significa que o MicroBeast está mandando um pulso central para todos os servos. Todos os servos estão centralizados. Que nem quando você vai ajustar a cauda também, tem uma opção que você entra e ele coloca o servo no centro. Então, quando você entra no G, que o LED está apagado, tá? Todos os servos centralizados, você tem que tentar posicionar o braço do servo o mais a 90 graus possível naquela situação, tá? Então, pega a roseta e tenta deixar ela o mais 90 graus em relação ao link possível, tá? Então, fica um L, link, roseta, tá? Ou braço do servo, como você queira, tá? Com o LED apagado, porque nessa situação está sem nenhuma correção, tá ok? Feito isso, colocou o braço do servo o mais 90 graus possível do link, aí que você vai nivelar a bailarina. Aí você usa o comando de cauda para o MicroBeast alternar entre os servos, e aí você vai fazendo um ajuste para deixar a bailarina niveladinha, tá ok? Eu recomendo você usar alguma ferramenta para fazer isso, não faça a olho, eu acho que é difícil eu pelo menos não tenho o olho tão preciso quanto uma ferramenta, tá? Então, ou usa a ferramenta que você põe em cima do rotor, ou agora lançou o RC Logger 2, ele ajuda, mas ele não é tão preciso quanto aquela ferramenta que você põe no rotor, tá? Mas enfim, qualquer coisa que você usar é melhor do que o olho, certo? Então, recapitulando, no passo G, com o LED apagado, braço do servo o mais a 90 graus possível com relação ao link, e depois você vai alternando com o comando de cauda entre os 3 servos para deixar a bailarina niveladinha, tá ok? Bom, se já ia me esquecendo, no passo G também, uma vez que você nivelou a bailarina, tá? Então você deu os comandinhos na cauda lá, nivelou a bailarina. Se você não está entendendo, vê os vídeos que eu fiz antes, que lá eu explico direitinho. Nivelou a bailarina, coloca o rotor em cima, tá? Liga os links na bailarina do rotor certinho, e com um dos LEDs aceso do MicroBeast na opção G, mas com um dos servos selecionados, em que o LED acende em algumas das cores, em alguma cor, você tem que ter passo 0, tá? Nas duas pá. Então é nesse ponto que você vai ajustar a pá para que ela tenha passo 0, tá? Então, acabou de nivelar a bailarina, coloca o rotor, liga os links direitinho, acaba de montar a parte do rotor, tá? Coloca as pás, coloca o pit gauge. Aliás, uma correção, teve um vídeo que eu falo pit gauge, mas isso é a pronúncia em português, tá? Acho que em inglês deveria ser pit gauge. Coloca o pit gauge na pá, e aí você vai mexer nesse link que liga o pega-pá na bailarina para conseguir que o passo seja 0, já que a tua bailarina está nivelada, tá ok? Bom, beleza. Uma outra observação seria sobre o passo J, tá? O passo J é aquele em que você coloca os 6 graus, o famoso 6 graus, tá? Eu vejo muita gente
forçando para que o LED fique azul porque alguém falou que o azul é melhor. Não. 6 graus. Essa é a regra. O LED ele só vai indicar, a cor que ele acender vai indicar o quão boa está a sua geometria. Tá? Então você coloca 6 graus. Aliás, eu até fiz para um amigo esse final de semana que passou. Ele me perguntou. O que eu faço é o seguinte: a hora que eu entro no passo J, o MicroBit já coloca a pá em 0. Tá? Às vezes você põe o Pit Gauge nela e dá uma pequena variação, né? Sempre tem, às vezes dá menos 0,3, menos 0,4. Você zera o Pit Gauge na pá, não zera no helicóptero, você zera ele na pá. Você coloca e zera. E aí depois você vai medir 6 graus, com ele zerado na pá. Tá? Porque o que interessa para o MicroBeast é a diferença. Ele quer saber o quanto ele tem que mover a bailarina para dar 6 graus. Então, coloca o Pit Gauge na pá, zera, aí você vai dar o comando de cauda até ele dar 6 graus. Tá? De preferência 6 graus exatos. A cor que o LED acender vai indicar o quão boa está a sua geometria. Azul é o ideal, tá? Vermelho é aceitável. Qualquer coisa diferente de vermelho é inaceitável. Tá? Significa que provavelmente você está com ou muito comando ou pouco comando, tá? Geralmente está com pouco comando. Então o que eu recomendo é você mexer no link que liga a bailarina no servo, tá? Então na roseta do servo, no braço do servo, geralmente tem vários furinhos. Eu sempre falo para o pessoal seguir a recomendação do fabricante, tá? Mas se por acaso você não está conseguindo, está com o LED azul, você vai pegar e mover o ball link nesses furinhos do braço do servo, ou mais para fora ou mais para dentro, tá? Quando você move mais para dentro, você diminui a quantidade de comando que o servo dá na bailarina, ou seja, o servo vai ter que se mover mais para conseguir inclinar a bailarina no mesmo nível. E quando você move para fora, em direção à parte externa do servo, é ao contrário, você aumenta a quantidade de comando, ou seja, o mesmo tanto que o servo se mexer, a bailarina vai mover mais, tá? Então, brincando aí que você vai conseguir fazer o LED ficar azul ou, enfim, melhorar. Não é nos 6 graus, os 6 graus tem que ser 6 graus, tá ok? Bom, e por fim, o passo L, que é o Cyclic Limit, é o que limita o cíclico, tá? Eu vejo muita gente simplesmente não configura essa opção. É essa opção que evita que o servo debind, né? Que o servo trombe com o frame, ou que a bailarina trombe com o guia da bailarina, trombe com alguma coisa. Ou seja, evitar contatos, que é o que não pode ter, tá? Então, como que você faz? Você vai fazer o seguinte, eu pelo menos costumo fazer assim: dou o coletivo todo para cima, coloco em full coletivo positivo, tá? Jogo a bailarina lá em cima. E aí eu vou dando todos os comandos de cíclico, tá? Então para cima, diagonal para cima, para esquerda. Então eu vou rodando o cíclico, tá? E observando se enquanto eu estou rodando ele, algum servo está pegando em algum lugar, se a bailarina está pegando em algum lugar. Se ela estiver pegando, você usa comando de cauda, se eu não me engano, para a esquerda diminui, tá? Então quando você dá comando de cauda para a esquerda, posso estar enganado, tá? Mas eu acho que é a esquerda. O MicroBeast vai limitando o movimento, então ele vai diminuindo. Então mesmo com o stick de cíclico lá em cima, tá? Ele vai começar a diminuir o comando de cíclico, voltando para o 0. Tá? Até que você vai fazendo isso até que o servo pare de bater onde ele está batendo, ou a bailarina. Certo? E aí você faz a volta completa lá em cima, né? O coletivo lá em cima. Beleza, tirou todas as interferências, né? Todos os binds ali onde está pegando. Coletivo no meio, passo 0, tá? De novo, percorre todo o cíclico, vê se está pegando em algum lugar, tá? Feito isso, full negativo, joga o coletivo lá embaixo no negativo e de novo, faz o cíclico em todos os pontos e vê se não está pegando, tá? Se estiver pegando, de novo, vai lá e volta, tira esse curso usando o comando de Leme, tá? Para a esquerda, se eu não me engano, de novo. Bom, acho que era isso sobre os passos anteriores, mas é muito importante que você faça o limite do cíclico,
tá? Isso vai evitar que você quebre um servo em voo, por exemplo. A gente fala, ah, mas eu não vou dar full coletivo e usar full de cíclico para... Veja bem, às vezes você não quer fazer isso, mas o MicroBeast faz, tá? A gente tem que ter noção que no Flybarless, a sua mão, o seu cíclico, não comanda mais a bailarina. Quem comanda a bailarina é o MicroBeast. Às vezes ele, para poder ajustar alguma coisa, precisa dar muito comando. E ele vai fazer o servo bater, tá? Então, às vezes, por exemplo, uma manobra que eu gosto de fazer no pouco que eu sei, tá de voo de dorso, de cauda para mim, sair com o helicóptero inclinando de frente e descer com ele. Geralmente eu uso full negativo para ele subir e vou puxando o elevador, né, para ele virar para mim. Numa manobra dessa, provavelmente, dependendo da velocidade que ele está, o helicóptero tem que levar a cauda, o que dá bastante trabalho, provavelmente ele usa bastante curso da bailarina. Quer dizer, às vezes eu não estou dando todo o comando no cíclico, mas o MicroBeast vai usar bastante comando, tá? Então faça isso se você não quer ter um servo quebrado em voo, um braço de servo quebrado, um link quebrado, tá? Não é legal derrubar o helicóptero por bobeira mecânica. Beleza? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar sobre os passos do menu de parâmetros, tá? Que são os ajustes de ganho. Aliás, primeiro eu vou falar sobre os ganhos. Aqueles 3 potenciômetros que tem na frente do MicroBeast, tá? O pessoal chama de pote. Eu vou falar pote 1, pote 2 e pote 3, tá? 1, 2, 3. Beleza? De fábrica eles vêm na horizontal, assim, tá? E geralmente voa bem, como vem de fábrica, mas não é o ideal. Às vezes o pessoal fala, mas eu pus o V-Bar e ficou muito melhor, porque o V-Bar, por exemplo, é um Flybarless que exige que você faça um fine-tuning dele, né? Você faça um ajuste fino dele para ele voar bem. E às vezes o pessoal não faz isso no MicroBeast. Então eu já vi algumas vezes o cara, mas o meu MicroBeast não está voando tão legal. Tá bom, mas não está excelente. E aí eu vou ver todos os ganhos default de fábrica, tá? Tá lá padrão de fábrica, não vai voar bem mesmo, tá? Então eu vou dar uma pequena explanação sobre o que é os 3 parâmetros e para você tentar ajustar, tá? Bom, vamos lá. O pote 1. O pote 1 ele é o ganho, tá? Ele é o ganho do cíclico, ou da bailarina, né? Enfim, é o ganho da bailarina. Que nem tem o ganho de cauda, você tem o ganho para a bailarina, tá? Quanto mais alto, mais travado fica o helicóptero. Teoricamente, o ideal seria você usar esse ganho bem alto, tá? O máximo possível para ele não dar o wag. Que nem a cauda dá wag, quando o ganho está muito alto, o rotor também dá, tá? É que no helicóptero grande, que nem um 700, acho que até um 600, o rotor tem tanta inércia que mesmo que se você colocar no último, ele não vai dar wag, tá? Mas o legal é você experimentar, subir bem aquele pote lá para tentar usar o máximo possível. Quando você subir ele, você vai estranhar o comportamento do helicóptero. O helicóptero vai ficar mais travado. Ele fica mais... É duro explicar, mas a impressão que eu tenho quando eu subo ele é que ele fica... Eu não diria lento, porque ele tem comando, mas ele fica travado, assim, sabe? Ele fica muito rígido. Experimenta, faça, é duro falar. Mas isso você vai corrigir em outro lado, tá? Eu acho legal você trabalhar com ganhos altos, porque em manobras muito bruscas vai evitar que o helicóptero escape. Eu estava treinando esses dias a fazer o wall, né? Que é você vir com o helicóptero e fazer aquela parada batendo e voltando, né? E eu estava brincando com o ganho também. Eu comecei a perceber que quando eu estava com ganho, mesmo padrão de fábrica, que é o retinho ali, né? A hora que o helicóptero batia, ele geralmente escapava de aileron, escapava de elevador, ele dava uma balançada, ele escapava mesmo, tá? E aí foi só eu subir o ganho que acabou. A batida dele era que nem se estivesse batendo na parede mesmo. Ele parava na hora, de forma brusca, e voltava, tá? Então você vai ter uma melhoria considerável em manobras muito bruscas, de variação de atitude muito brusca, tá? Quando você sobe o ganho, melhora bastante. Então eu recomendo experimentar, tá? Cuidado com helicópteros pequenos, tá? 500, acho que até o 550, assim, se você subir muito ganho você vai ter o wag. Então
vai subindo aos pouquinhos, deu o ar e você volta um pouquinho, tá? Bom, aí você fala, mas o helicóptero vai ficar muito travado, ele fica estranho para voar. Aí você vai corrigir isso aí no pote 2, tá? O pote 2 ele é um controle de agilidade. Na realidade eles chamam de Direct Forward, né? É o quanto você, do comando que você vai dar no cíclico, você vai passar direto para a bailarina. É como se você estivesse enganando o microBeast, tá? O microBeast, em vez dele ele dá o comando, né? Ele recebe o comando do teu cíclico e passa para o servo. O 2 ele está meio que passando o comando direto, assim, ele está se adiantando. Não é complicado. A hora que você subir ele, você vai perceber uma mudança nítida. O helicóptero vai ficar muito mais espontâneo, você vai ver que ele vai ficar mais ágil. A hora que você der um comando de cíclico, ele vai que ele vai começar a virar mais rápido, entendeu? Ele fica mais esperto. Eu não diria arisco, porque não é uma sensação ruim, mas eu recomendo você subir. Então, suba o teu ganho, faça um voo, você vai ver que o helicóptero vai ficar meio estranho, não assuste. Depois você sobe, vai subir na agilidade um pouquinho. Se você olhar, o pessoal costuma falar muito em horas, como se aqueles potenciômetros fossem um relógio, né? Então ele está lá apontando para 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, né? Então ele vem padrão de fábrica em 9 horas. Experimenta subir para 10, por exemplo, que seria um terço ali, né, do curso dele, para cima. Vai experimentando, você vai reparar que o helicóptero vai ficar bem mais ágil na movimentação. Então você compensa o ganho alto com mais agilidade. Aí você vai ter os dois benefícios. Você vai ter um helicóptero ágil e você vai ter um helicóptero mais travado em manobra, tá? Bom, e o pote 3? O pote 3 é o ganho de parada da cauda, tá? Ou seja, você dá cauda para um lado, por exemplo, o helicóptero vai rodar. Na hora que você solta a cauda, o helicóptero dá aquela parada, pá, né? Tome cuidado quando você soltar o stick para você pôr ele no meio, porque se você soltar ele vai dar aquela vibrada e a cauda fica louca. Então, volta ele no meio de uma vez e vê como que a cauda para, tá? Se você gosta daquela parada batendo na parede, que ela para de uma vez, travada mesmo, sobe esse pote, tá? Ele vem de fábrica em 9 horas, coloca em 10, vai fazendo um teste. Você vai ver que a cauda vai dar uma parada mais brusca. Se você abaixar ele, você vai ver que a cauda vai ter uma parada mais suave. O helicóptero vai estar girando assim, ele para e dá uma deslizadinha bem pequena, assim, dependendo do quão negativo tiver esse ganho, tá? Mas experimenta. Se o ganho estiver muito alto, você vai ouvir um barulho muito estranho na cauda quando ela parar. Tipo, parece aquele, quando o ganho está muito alto, aquele brá, ele faz é um barulho estranho assim, mas você vai ver que o negócio foi brusco. Não é legal deixar nessa situação, tá? Um ganho de parada muito alto vai estressar muito a cauda, vai estressar a linkagem, vai estressar a pá, todo o mecanismo em geral vai estressar servo, tá? Então, não é legal, a menos que você fale... O ideal é você deixar a parada firme, mas não fazendo esse barulho de pancada. Ou às vezes ele chega até a dar um retorno, né? A cauda tá virando, na hora que você solta ela para e volta. Tá? Não é legal, deixa no limite aí, tá? Bom, seria sobre esses 3 potes, basicamente. Bom, agora vamos sobre a configuração do menu de parâmetros, aquele que você aperta o botãozinho, a hora que a luz começa a piscar você solta, tá? Você vai configurar vários parâmetros de voo, não são parâmetros de setup, de configuração mecânica do helicóptero, são parâmetros de voo, tá? Bom, vamos lá, o menu A. Tá, o menu A, ele é um nivelamento de bailarina. Ele é idêntico ao menu G. Aliás, ele é a mesma coisa. Só tem uma diferença. No menu G, lá no setup, você configura servo por servo. Então você consegue levantar e baixar servo por servo. No menu A, eles usam isso aí mais para trimagem. Tá? Então você não vai mexer servo por servo. Você vai mexer ou no elevador ou no aileron. Então você vai ver que ou você dá comando para frente, para trás, e ele funciona de toque, tá? Então não adianta você colocar e segurar. É um toquinho, 2 toquinhos, você vai ver que a bailarina vai dando passos, tá? De qualquer maneira, eu não recomendo usar essa opção, tá? Por um simples motivo. Se o seu helicóptero está dando algum drift para algum lado que você precise fazer correção na bailarina, você está com um problema mecânico, tá? A bailarina tem que sempre ficar nivelado. Por que isso?
O motivo é simples. O pessoal fala, eu vou ajustar um pouquinho na bailarina porque o meu CG do helicóptero está um pouco para trás. Então, quando eu estou em hover, o helicóptero tende a ir para trás. Então, eu vou jogar um pouquinho a bailarina para frente e compensa. Muito bonito. Funciona muito bem com o helicóptero normal. A hora que você virar de dorso, inverte tudo. A hora que você virar de dorso, o teu helicóptero vai continuar indo para trás e a tua bailarina vai estar picando mais o helicóptero ainda. Ele vai mais para trás ainda. Então, o hover normal vai ficar lindo. Quando você virar de dorso, vai ficar uma porcaria. Tá? Isso vale para aileron, vale para qualquer outra coisa. Então, não use isso para trimar helicóptero, a menos que você faça um voo muito específico. Não, eu só faço circuito e não viro de dorso. Bom, tudo bem, aí você pode trimar do jeito que você quiser, mas fica o aviso, tá? O ideal é bailarina niveladinha, retinha, tá? E você corrigir as falhas mecânicas no próprio helicóptero, ok? Bom, vamos lá. Opção B, Control Behavior, tá? Nessa opção eu vejo muita gente fazendo coisa errada, tá? O que é esse Control Behavior? Isso é exponencial, tá? É o quanto de exponencial que o MicroBeast vai colocar nos comandos. Então você tem dois caminhos para seguir. Ou você coloca exponencial no MicroBeast, ou você coloca exponencial no rádio. Nunca exponencial nos dois. Uma curva exponencial em cima de outra fica uma loucura, fica um degrau, fica horrível o negócio. Tá? Não faça isso. Então, se você quiser usar no MicroBeast, você usa os parâmetros do Control Behavior do MicroBeast. Então tem lá Normal, Sport, Pro e Extreme. Tá? Usa uma dessas opções. E aí no teu rádio você zera os exponenciais. Tá? Isso aí vale inclusive para cauda. Tá? Então zera os exponenciais. Tá ok? Se você quiser colocar no rádio os exponenciais, então nessa opção você põe no transmitter, que é o blue, né, o azul aceso, tá? E aí no teu rádio você coloca os exponenciais que você quiser. Dica, o que eu faço e que a maioria do pessoal lá fora faz, a recomendação, faz no teu rádio. Todo rádio hoje tem a opção de usar exponencial. Então faça no teu rádio, tá? Coloque essa opção B em transmitter, azul aceso, tá? E configure os seus exponenciais de aileron, elevador e cauda no próprio rádio. Melhor coisa que você faz. Tá ok? Bom, terceira opção, Pitching Up Compensation. Tá? O que é essa opção? Como que você acerta ela? Tá? Essa opção serve para que o helicóptero ele suba e desça de forma nivelada. Tá? Como a cauda tem mais peso, ela tende a atrasar o helicóptero. Então, geralmente, quando você está sem compensação nenhuma, a hora que você subir, geralmente a cauda vai ficar para trás. E a hora que você descer, ela vai ficar para cima. Ela está sempre atrasada. Tá? Isso aí é agravado em voo frontal, porque por causa da precessão giroscópica e do problema de uma pá estar tendo velocidade maior em relação ao vento do que a outra, o helicóptero tende naturalmente a se desnivelar. Em voo frontal ele tende a levantar o nariz, por exemplo. Tá? E aí o controlador tenta compensar, e aí a hora que você sobe e a cauda fica, vira uma bagunça. Tá? Essa opção tende a corrigir isso aí. Tá? Como que você faz? Faz um voo frontal, um voo rápido, de frente, rápido, de preferência rápido mesmo. Tá? E durante o curso do helicóptero, não precisa dar full coletivo para ir para frente também, né? Mas tenta deixar o helicóptero meio nivelado assim e dar comando de coletivo para cima e para baixo, para você fazer o helicóptero fazer isso aqui, tá? Se ele estiver subindo niveladinho, ótimo. Se ele estiver fazendo um movimento de golfinho, como eu falei, então você precisa subir essa opção, tá? Por padrão ela vem em médio, que é o vermelho aceso, tá? O que eu recomendo? Abaixa tudo, certo? Coloca no púrpura lá, no lilás, né, que é o mais baixo que tem, tá? E aí faz essas passagens, tá? E aí você vai subindo uma vez, até um passo de cada vez, até você conseguir que o helicóptero esteja nivelado, tá? O ideal é que essa opção não fique muito alta, tá? Porque quando ela começa a ficar muito alta, você começa a travar muito o helicóptero, e em algumas manobras 3D talvez pode atrapalhar, tá? Se você chegou no Very High, né, que é o azul, e mesmo assim o helicóptero não está travando, talvez você esteja com ganho baixo, ou talvez rotação baixa. Tá?
o ganho que eu falo é o ganho do cíclico, o pote 1 lá. Então sobe o pote 1. Na realidade, esse pitching up compensation é um ganho adicional que ele coloca em cima do ganho do cíclico só para o elevador, só para travar o elevador, tá? Então ele sempre vai entrar em cima do que você acertou no pote 1. Então se você pôs o pote 1 lá em cima, ele vai entrar um pouco mais acima. Se o teu pote 1 está muito baixo, os seus níveis desse pitching up compensation vão entrar aqui. Então às vezes o nível máximo dele ainda é baixo. Você tem que subir o pote 1 para ele subir junto, tá? Beleza? Mas geralmente fica bom. Se mesmo assim não ficar, talvez algum problema mecânico no teu helicóptero. Tá ok? Bom, vamos lá. O tail, headlock gain, tá? Isso não tem nada a ver com o ganho de cauda, tá? Na realidade, assim, um influencia no outro, mas o ajuste não é o mesmo, tá? Esse parâmetro fala o quão linear o microbeast vai fazer o giro de cauda. O que significa isso? Quando você está girando a cauda e você está com um vento batendo na cauda, quando a cauda está indo contra o vento, ele tem que dar mais passo, tem que fazer mais força, né? E quando ele está a favor do vento, ele tira, tá? Então essa compensação, essa homogeneização do movimento é ajustada nessa opção, tá? Resumindo, como que você ajusta? Se tiver um dia com bastante vento, pode fazer um hover parado e dar cauda, para ele girar para os dois lados, tá? Ele tem que estar com a velocidade uniforme, tanto indo contra o vento quanto a favor do vento, tá? Se por acaso a cauda não tiver uniforme, você vai aumentar essa opção até ela ficar uniforme, ok? Se por acaso você tiver um dia sem vento, faça um voo frontal com o helicóptero e durante a passagem você vai dando cauda, que aí como ele já vai estar se movimentando, o vento vai estar batendo contra, certo? Você vai conseguir simular o vento. Tá ok? Bom, depois de fazer isso, é aconselhável que você ajuste o ganho de cauda de novo, aquele ganho que você coloca no teu rádio, tá? Porque, como eu falei, um influencia no outro, tá? Apesar de não ser a mesma coisa, um tem influência no outro. Então, talvez você, ao mexer nesse ganho, você bagunce a tua cauda. Mais uma vez, o pessoal tem a mania de achar que quanto mais alto o ganho, melhor. Nesse caso especificamente não, tá? O ideal é que ele esteja um giro homogêneo. Então, por exemplo, se você conseguir o giro homogêneo no médio e você fala, mas eu vou subir mais, vou pôr no very high. Você vai pôr no very high, vai ficar a mesma coisa, não vai mudar nada, mas talvez a tua cauda fique estranha em manobras, tá? Geralmente ganhos muito alto pode dar efeitos colaterais em manobras que exigem muita agilidade, tá? Então o ideal é que você consiga esse ponto de a cauda ficar com giro homogêneo e acabou. Parou aí, tá? Bom, próximo passo, Stick Deadband, que é o parâmetro E, tá? Isso é uma coisa que hoje não tem mais sentido, isso é feito para receptor antigo, tá? Antigamente os receptores tinham um ruído, principalmente os analógicos, na época dos 72 MHz, né? Que ele não conseguia mandar um valor muito preciso, então ele ficava vibrando um pouco, ele mandava um ruidinho, tá? Então esse deadband, ele fala para o microbeast ignorar uma certa faixa. Então nessa faixa o rádio pode fazer o ruído que ele vai ignorar. Se você aumentar esse valor, você vai ver que o teu stick vai ficar meio sem comando no meio, porque o microbeast vai estar ignorando, tá? Então deixa essa opção em 2, geralmente funciona bem, tá? Não tem muito por que mexer, especialmente se você estiver usando um receptor moderno, tá? Não se preocupe com essa opção não, tá? Bom, vamos lá. Opção F, Torque Precompensation, ou como eles chamam de Revomix, que eu não concordo muito porque não é uma terminologia antiga, mas acaba causando confusão, tá? O que é isso? Os helicópteros, especialmente os elétricos, precisam muito disso. Por quê? O motor é muito forte, tá? Então quando você dá uma variação muito brusca de coletivo, tá? Tipicamente, num rover, você vai lá e manda coletivo para cima, o helicóptero dá aquela patada para cima. Ou em manobras que às vezes tem muita variação de coletivo, né? O torque que o motor aplica, especialmente se você estiver usando um governador ainda, a situação piora, tá? Porque ele vai tentar compensar o máximo.
O torque que o motor aplica no rotor é muito alto, é muito mais forte do que um helicóptero nitro, é vezes mais forte, eu diria assim, 4, 5, 6 vezes mais forte. Então não tem giro no mundo que consiga segurar a cauda só no ganho, né? Porque ele tem que esperar o movimento para depois compensar, né? Então, para que existe essa opção? Ela existe para antever, então ela mixa literalmente o coletivo na cauda. Então, quando você der um comando de coletivo, quando a bailarina subir ou descer, tá? O MicroBeast vai dar um certo comando de cauda, entendeu? Para compensar essa saída. Então ele não espera o giro olhar, o sensor olhar a saída, ele dá o comando antes. Tá? Então como que você ajusta isso? Você vai lá, primeiro existem dois parâmetros, se ele é low ou high, ou invertido ou normal. Tá? Então você vai ter que descobrir primeiro se é invertido ou normal. Eu costumo chutar os dois no high, helicóptero elétrico eu só uso high, sempre fica bom. Tá? Então eu vou lá e coloco invertido high, tá? Que é o azul. Tá? E aí eu saio da opção e dou o comando de coletivo para cima. Eu ponho o stick no meio, alinho a pá de cauda, deixo ela retinha, né? E dou o comando para cima. Nisso, a compensação tem que fazer a cauda sair para o sentido de giro do rotor. Tá? Ou seja, para os rotores, que nem a maioria que a gente tem, que é sentido horário, tá? É como se você estivesse dando o nariz para a direita. Tá? Então a cauda sai para a esquerda. Então você tem que dar do meio do stick para cima, você tem que ver que a cauda vai dar um pouquinho de passo no sentido da cauda ir para a esquerda. Tá ok? Então se você vê que aquele comando deu pro lado errado, está invertido, você vai lá no menuzinho e escolhe o outro lado. Tá ok? Essa opção não tem muito segredo sobre como ajustar ela. Tá certo? Bom, vamos lá. Penúltima opção e também uma das que eu acho as mais complexas de entender, tá? Que é a opção G, Cyclic Response, tá? Resposta do cíclico. Tá? Essa opção nada mais é do que simulação de flybar. Tá? Ela cria uma... Bom, na realidade quem me ajudou a entender isso foi o Rodrigo Aquino. Eu pedi ajuda para ele ontem, porque eu tive muito pouca experiência com helicóptero flybar. Eu voei muito pouco, praticamente só flybarless. Então eu não sei como que é a resposta de um flybar. Tá? Até ele me falou, voa no simulador para você ver como é que é. Para você tentar entender isso que eu estou falando. E aí ele me explicou. Vou tentar passar para vocês. Tá? No flybar, o helicóptero ele fica menos travado nas manobras, especialmente nas paradas. Então ele falou assim para mim, num flybar, por exemplo, quando você, você cabra o helicóptero e volta o stick no meio, às vezes o helicóptero dá uma balançada na cauda e para. Né? Às vezes ele balança 2, 3 vezes antes de parar, se fosse der uma parada muito brusca. Num helicóptero flybarless, não. A hora que você volta o stick no meio, ele trava na hora. Ele tem um movimento, eu até comentei com ele, menos natural. Né? O helicóptero fica robótico. Né? Então, quando você sobe essa opção, como por exemplo, no V-Bar tem o Pedal Simulation, né? Que é uma simulação também de flybar. Então é como se você estivesse simulando um flybar no helicóptero. Então os movimentos dele, especialmente as paradas, ficam mais suaves, tá? Veja que isso não tem nada a ver com ganho e muito menos com aquela agilidade que eu falei do Pot 2, tá? É um pouco mais nítido nas paradas do helicóptero. Ele vai ficar um pouco mais natural, menos forçado, né? Menos brusco, tá? Isso aí vai do gosto do freguês também. O que eu recomendo, deixa no normal, que é a opção lilás, mais baixo que tem. E aí sobe 1 ou 2 passos e experimenta. Vê o que você acha. Tá? Faz numa manobra um pouco mais brusca e vê qual que é o comportamento do helicóptero e vê se você gosta ou não. Tá? É feeling, né? Você tem que sentir para ver se vai do seu gosto ou não. Ok? Bom, última opção, H, tá? Pitch Boost. O que é essa opção? Bom, essa opção faz com que o MicroBeast ele anteveja, ele se antecipe ao seu comando de coletivo, tá? Não tem nada a ver com cíclico isso aí, tá? Isso é para coletivo,
tá? Então, acontece o seguinte, quando você movimenta o coletivo muito rápido, tá? Então, por exemplo, você está com um coletivo no meio, aí você começa a subir ele, subir até em cima. Então, digamos que a bailarina vai subindo junto, tá? Então, aqui é o teu stick, você está movendo ele para cima, tá? E aqui é a bailarina, ela move junto. Você moveu para baixo, ela move para baixo, ela vai acompanhando, certo? Em movimentos que você tem uma variação muito brusca de coletivo, que nem um TikTok, por exemplo, você tem que variar muito coletivo e às vezes variar rápido, se você quiser fazer um TikTok rápido, dependendo do quanto você tiver de passo total de coletivo, você vai ter que variar o teu stick muito, né? Você vai ter que fazer isso aqui com o stick, né? Para você poder fazer a bailarina percorrer o curso necessário, tá? Com essa opção, o MicroBeast pega a velocidade do teu stick e não somente a posição dele. Então, quando você varia muito rápido, ele pega e joga a bailarina lá em cima. Ele faz isso aqui, tá? Então, se você faz uma variação muito rápida, você vai fazer isso aqui com o stick e a bailarina vai fazer isso aqui. Nossa, é até duro coordenar, mas o MicroBeast percebe que você quer ser rápido no coletivo. Então, um mínimo movimento que você faz no stick, ele joga a bailarina lá em cima, ou lá embaixo, né? Basicamente isso, tá? Resumindo, numa manobra dessa, num TikTok, por exemplo, em vez de você fazer isso aqui com o stick, bem rápido nas pontas, você vai fazer isso aqui no meio, tá? Por quê? Porque ele já vai jogar a bailarina lá nos extremos quando ele perceber que você está fazendo bem rápido. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que mais uma vez eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí a acertarem os ganhos do MicroBeast, tá? Não deixem de ajustar os ganhos, faz aí 3, 4 voos só para ajustar ganho, ou até um pouco mais se for necessário, tá? Não voe só com os padrões de fábrica, porque talvez o teu helicóptero fique bom, mas não fique excelente, tá ok? Então não custa nada você gastar alguns voos aí para ajustar esses ganhos, mesmo porque o MicroBeast é razoavelmente fácil de acertar os ganhos, tá? Eu tentei esclarecer as dúvidas mais comuns e como se ajusta, a manobra que você faz para tentar ajustar tal parâmetro. Tá? Espero que ajude vocês. Tá ok? Outra coisa que eu peço a quem estiver curtindo os vídeos que eu estou postando e que estiver acompanhando, eu peço para se inscrever no meu canal e curtir o vídeo. Você vai ver que ali embaixo ou em cima tem o símbolozinho de curtiu ali e embaixo geralmente tem a opção de se inscrever no meu canal. Por que eu peço isso? Porque eu consigo acompanhar eu consigo ver quantos estão acompanhando para ver se vale a pena fazer o vídeo, né? Queira ou não, um vídeo desse que leva meia hora, 40 minutos, eu demoro mais umas 5, 6 horas entre a parte antes de eu preparar tudo que eu vou falar, depois a parte de edição, compilação, realmente dá trabalho, tá? Então eu espero, se eu ver que tem bastante gente acompanhando, eu vou continuar fazendo. Beleza? Falou, pessoal. Abraço. Até a próxima.